A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todas que estão agora me assistindo. Quero aproveitar este pequeno tempo para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Nós tivemos a alegria de ouvir uma boa mensagem do nosso pastor Alberes, quando falou a respeito do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, onde ele trouxe uma mensagem muito boa e abençoadora para os nossos dias atuais. Eu gostaria de falar no mesmo capítulo 29 de Jeremias, mas eu gostaria de pensar junto com vocês no verso 11 e no verso 12. O propósito não é acrescentar nada à mensagem do pastor Alberes, muito pelo contrário, ele foi muito feliz e objetivo naquilo que ele transmitiu aos nossos corações. Mas eu quero pensar sobre o que o povo está pensando a respeito de Deus. E o que eu quero falar com vocês é qual é o pensamento que temos a respeito do nosso Deus. Porque no capítulo 29, no verso 11 e no verso 12, o profeta Jeremias relata isso. Diz assim: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Esse texto ele fala de uma resposta de Deus para o pensamento do povo de Israel a respeito de Deus. Lembrando que o povo de Israel estavam cativos na Babilônia, eles estavam exilados, eles haviam tido uma circunstância de grande aflição quando a Babilônia invadiu Jerusalém, e ali matando seus entes queridos. Eles perderam as suas propriedades, eles perderam seus bens, eles perderam aí a comunhão com o templo, com a cidade natal, eles estavam longe das suas terras, então eles estavam vivendo um período de grande sofrimento, de grande dor. Isso é visível dentro do Salmo 137, quando o verso 1 diz que eles não tinham vontade de cantar louvores porque estavam longe de Sião. Eles não tinham desejo de louvar a Deus porque estavam longe das suas terras. Queridos, então o que esse povo estava pensando de Deus? Esse povo estava pensando que Deus usou o exílio babilônico, Deus usou a invasão de Jerusalém, a perda que eles tiveram de entes queridos, as perdas de propriedades e bens, para trazer um mal sobre o povo de Israel. Eles acreditam que Deus é um Deus vingador, que um Deus que estava trazendo um sofrimento apenas como um castigo para o povo. E na realidade o que o povo estava vivendo nada mais era do que as consequências dos seus pecados. Então Deus responde para o povo de Israel: não é esse o pensamento que tem a vosso respeito. Eu não tenho um pensamento de maltratá-los, de trazer um mal a vocês. Não, eu tenho um pensamento de paz. Eu tenho um pensamento para vocês de fazê-los prosperar, de dar um fim, uma esperança e um futuro. Deus responde ao pensamento do povo. Mas como o povo poderia entender que o plano de Deus, que os pensamentos de Deus para a nação de Israel seria de paz, de prosperidade, de um futuro, sendo que eles estavam vivendo uma grande dor e sofrimento? Queridos, aí que nós precisamos entender o que Deus está fazendo com o povo. Porque a resposta para o entendimento de que Deus traria paz, prosperidade, um futuro dentro dessa circunstância que eles estavam vivendo, está relacionada ao verso de número 12. Olha só, fala o verso 12, diz assim: então vocês virão a mim e orarão a mim e eu vos ouvirei. A paz que Israel precisava, a prosperidade que Israel precisava, o futuro que Israel precisava, dependia da resposta do povo nas circunstâncias que estavam vivendo.
dependia de uma resposta positiva, buscando ao Senhor, aproximando-se de Deus, voltando a se relacionar com Ele. E a partir do momento que a nação voltasse a se relacionar com Deus, voltasse a buscar a Deus em oração, Deus ouviria. Então a nação de volta à presença de Deus, a nação de volta a um relacionamento íntimo com Deus, receberiam de Deus a paz. Porque o povo só pode ter paz com Deus. Receberiam prosperidade. E o povo só poderia ter prosperidade na presença de Deus. Teriam um futuro e uma esperança. E a esperança e o futuro que eu tenho depende de Deus. Então, a partir do momento que o povo voltasse para Deus, a partir do momento que o povo voltasse a buscar ao Senhor em oração, eles receberiam de Deus a paz, a prosperidade e o futuro. Trazendo para os nossos dias atuais. O que você tem pensado a respeito de Deus no momento que o Brasil está vivendo? Será que você está pensando que Deus é um Deus vingativo? Que Deus está usando esse coronavírus, essa circunstância difícil, essa quarentena, para se vingar dos pecados que nós temos cometido contra Ele? Não, queridos, não. Da mesma forma que Deus permitiu o sofrimento daquele povo por causa dos seus pecados, nós estamos vivendo a mesma coisa. Agora, cabe a nós fazermos acontecer o verso 12. Cabe a nós agora voltarmos para Deus em oração. Agora, é interessante você pensar que Deus aqui é um Deus amoroso. É um Deus que ama o seu povo, porque o desejo de Deus é que o povo voltasse a Ele, mas a resposta de Deus seria positiva. Deus daria atenção à oração. Deus não ia fazer de conta que não estava ouvindo nada, irado, entristecido com a humanidade, deixando o povo sofrer. Não, Ele está dizendo o seguinte: olha, então eu vou ouvir vocês. Nunca se falou tanto de 2 Crônicas, capítulo 13, capítulo 7, verso 13 e 14. Como estamos falando nos dias atuais. Nunca se falou tanto que se meu povo me buscar e orar e deixar os maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nunca ouviu-se falar tanto desse verso. Por quê? Esse verso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. É hora de nós voltarmos a buscarmos a Deus e deixarmos os nossos maus caminhos. E então, Deus vai perdoar, Deus vai sarar. Preste bem atenção nisso. Reflita. Você tem pensado que Deus tem usado essa circunstância para o seu sofrimento? Mas a resposta de Deus para você hoje é: eu tenho um pensamento de paz a vosso respeito. Eu tenho um pensamento de dar um futuro, não mal. Tenho um pensamento de prosperá-los. Essa é a vontade e o pensamento de Deus para a nação brasileira. Receba esta palavra, volte aos caminhos de Deus, volte a orar, volte a clamar, porque a resposta de Deus é positiva a essa atitude que você está tendo em resposta à circunstância que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa nos dar sabedoria e graça e continuarmos caminhando para vencermos a circunstância e venceremos no nome de Jesus. Amém.